Estamos gravando. Fala, galera do Varejo de Moda! Sejam muito bem-vindos aí à nossa quarta aula da nossa comunidade Expertise. Estamos aqui extremamente comprometidas com vocês para entregar mais um conteúdo de valor, para ajudar mais uma vez aí com dicas, com provocações, com direcionamento, nessa semana aí pós-Dia das Mães, né, Ju? É isso aí. Sejam muito bem-vindos. Finalizamos a primeira semana. Para quem já está acompanhando, para quem já está aqui no canal, para quem já assistiu as outras aulas, sabe que a gente falou muito sobre planejamento de maio. Nós falamos sobre algumas estratégias para potencializar ainda mais essa data, que é uma data tão importante para o varejo de moda. E finalizamos essa semana. E maio não pode parar, maio precisa continuar. Temos mais 3 semanas pela frente. Então, agora vem Expertise de novo, com um conteúdo muito legal, com uma aula sensacional, né, Carol? Até porque a gente andou conversando aí com algumas gerentes, alguns donos de lojas, e a gente sabe, depois você pode deixar aqui nos comentários, para a gente saber, nos dar também esse feedback, mas a gente já sabe, a gente já soube que o mês do Dia das Mães, a semana do Dia das Mães, não foi tudo aquilo, né, Ju? A gente já esperava por isso que a gente fez um aulão, uma hora e meia, a gente só ficou falando da primeira semana com ideias, com estratégias, com dicas para a primeira semana de maio. Então, assim, a gente já sabia que ia ser difícil a coisa, a gente já vinha lendo sobre isso, e a gente teve essa confirmação, a gente conversou com alguns lojistas, e realmente, até agora, né, Ju, nenhum feedback positivo, assim, nenhum feedback, assim, bateu meta, né, alguns clientes... Bateram na trave. Chegaram perto, alguns foi bem difícil, alguns ficaram muito abaixo, só que a gente pensou assim, bom, a gente já sabia disso, a gente sabe que tem muita gente que não foi boa a primeira semana, os primeiros 10 dias, mas a gente ainda tem 3 semanas. Exatamente. Então, se a gente desanimar já agora, se a gente já desistir, se a gente já, como diz meu pai, se a gente já pendurar a chuteira, a tendência é que o mês seja, assim, uma muito catástrofe, né? Então, a ideia é a gente, assim, trazer alguns insights, a gente não vai falar nada que talvez você já não saiba, mas que muitas vezes, na maioria das vezes, acaba não sendo feito, ou talvez ainda está sendo feito daquela forma convencional. Assim, muita gente ainda não entendeu que é preciso reinventar. Exatamente. Que isso que está acontecendo, que aconteceu no Dia das Mães, é o novo normal, que isso que a gente está vivendo, essa transformação, essa crise corona, esse novo cenário aí das pessoas não irem mais tanto para as lojas, as pessoas optarem por comprarem presentes no ticket médio menor. Oi? Não, pode continuar. Ah, tá. Então, assim, a gente sabe que esse é o novo cenário, esse é o novo normal. Então, a gente vai falar muito aqui nessa aula sobre se reinventar de verdade e nas pequenas coisas, né? Fazer aquilo que a gente já fazia de uma forma melhor, de uma forma diferente, de uma forma criativa e, principalmente, não deixar de fazer, né, Ju? Porque muitas vezes acaba não sendo feito. Então, vamos embora, vamos de conteúdo. E deixa eu só fazer um reforço. Acelerou, né? Só fazer um reforço aqui. Galera, quem está assistindo esse vídeo, já curte, já deixa o seu joinha, já se inscreve aqui no canal do Expertise. Por que é tão difícil a galera se inscrever? Poxa vida, né, Ju? Um monte de gente assiste as aulas e não tá se inscrevendo e não tá curtindo. Então, vai lá, nos ajuda aí, né, galera? Gente, não leva 2 minutos para vocês se Cara, só dá um joinha aí, por favor, nos ajuda aí, tá? E também tá aqui nossa rede social, nosso LinkedIn. Aqui tá o contato. Quem quiser ajudar também a Ju aqui a ter mais seguidores, vamos seguir, tá? É verdade, a gente também precisa crescer, né, Ju? Vamos embora. Bora. Então, vamos lá. Como a Ju muito bem falou, maio precisa continuar. Foi difícil, está sendo difícil, a gente sabe, ninguém está sendo hipócrita aqui, a gente sabe da realidade, porém a gente quer dizer assim, ó, não vamos entregar os pontos, não vamos desanimar, mais do que nunca, o líder agora ele precisa ser atuante, mais do que nunca a gente precisa agora tirar forças, tirar energias para garantir o básico, para se reinventar e fazer a história acontecer, porque a gente ainda tem 3 semanas pela frente. Então, vamos começar. Alguns pontos importantes para você, se você ainda não fez,
você já fazer amanhã. O negócio é assim, ó, isso aqui é para ser feito toda vez que encerrou uma semana, isso aqui é o passo a passo para vocês fazerem. Isso é fundamental para vocês irem para uma próxima semana ou para um próximo mês. Então, se encerramos aí os primeiros 10 dias do mês de maio, agora é o momento de reavaliar a semana anterior. O que deu certo? E o que não deu certo? O porquê deu certo e o porquê não deu certo? É o momento agora de você chamar a equipe, pedir feedback, pedir o que a cliente falou, quais foram as objeções dos clientes. É o momento de ouvir, de analisar, de entender o que aconteceu. E se errou, ainda dá tempo de corrigir. Se não dá para corrigir agora para essas semanas, corrige na ação de junho, do Dia dos Namorados, corrige no Dia dos Pais. Então, o principal é, assim, a gente não cometer os mesmos erros. Ou a gente sair atropelando semana a semana, sem a gente parar, reavaliar o cenário. Então, essa é a primeira dica importante. Se não avaliou ainda, se não reavaliou, faça isso de uma forma urgente. E também não é só, né, Ju, sentar lá e falar assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Entender de forma concreta, né? É mensurar os gaps de uma forma pautada por indicadores. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não tem como base de gestão indicadores, se você ainda sai fazendo as ações no achômetro, é muito importante você rever isso. Porque mais do que nunca a gente precisa entender que não dá mais para ser amador no varejo. Não posso mais mensurar os meus gaps sem eu entender realmente assim. Então, vamos lá, vou dar um exemplo bem concreto. Boa. A minha equipe acionou quantos clientes na ação do Dia das Mães? Desses clientes, quanto a gente converteu? Qual foi o ticket médio? Os que não converteram foram quantos clientes? Por que não converteu? É ter isso em números, é ter isso como uma base sólida e entender onde está o problema, porque eu tenho certeza, eu já vi isso também, né, Ju? Que muitas vezes as ações do Dia das Mães, elas acabam não funcionando pela equipe não conhecer os clientes, por sair mandando ação aleatória sem saber quem é a mãe, como é o estilo da mãe, sem saber se aquela cliente é mãe, se ela tem mãe ainda, enfim. Então, para a gente conseguir evoluir, a gente precisa entender aonde foram os gaps, aonde foram os erros, e isso de uma forma baseada com dados, com realmente indicadores, não só no achômetro, né? Fundamental, tirar rankings de venda, entender quanto eu atingi da minha meta, qual era a minha meta, quanto eu atingi da minha meta, quantas peças eu vendi, qual foi o meu PA, qual foi o meu ticket médio, quem foi o meu vendedor que mais teve resultado, quem foi o meu vendedor que puxou para baixo, por que puxou para baixo, onde é que está o problema, e já atuar nessa semana, através de feedbacks, através de reuniões de alinhamento. Então, muitas vezes a gente fala isso, né, Ju, que a maioria das vezes o gap está dentro do time. Quando você tira o relatório lá, a gente vai para as lojas, né, ou quando a gente vai fazer o treinamento de gestão e analisa o relatório da loja, a gente vê muitas vezes a loja sem número, faltando número para bater meta, a gente tira o relatório, o ranking dos vendedores, e a gente vê que o gap está dentro, está no time. O vendedor tinha que ter vendido 10, vendeu 5. O vendedor tinha que ter vendido 5, vendeu 3. Então, tem que tirar esses relatórios e já atuar com o time, já conversar, já puxar para uma reunião, seja individual, seja no grupo, que é o 5 minutes que a gente chama, que é chamar e falar, galera, chegamos aqui, vamos lá, foi difícil, está sendo difícil, mas essa semana a gente vai fazer isso. E já entregar a história pronta para a equipe atuar. Se a gente não chamar a equipe, se a gente não direcionar a equipe no comecinho da semana, no comecinho do dia, a galera vai atuar de forma aleatória, vai andar e não vai chegar no lugar. Então, independente do resultado, independente do gap, é crucial vocês seguirem isso que eu falei passo a passo, para ir aí depois entrar nos outros pontos que a Ju vai trazer para vocês. Beleza, galera? Vamos em frente, então. Nossa, e olha só, olha quanta coisa que a Cléo falou aqui que faz todo sentido, só que na maioria das vezes não é feito, né? Então, assim, eu tava aqui ouvindo a Cléo falar e pensando, falei, nossa, o quanto se a gente fizer e a gente levar isso a sério, o quanto isso vai fazer sentido, né? Então, assim, gente, esses insights, essas dicas que a gente está trazendo para vocês aqui, elas são primordiais para vocês gestores, para vocês líderes, né, que querem sair à frente, que estão na linha da frente.
estão na linha da frente, não, estão na linha de frente, né? Então, assim, aqui a gente está sugerindo para vocês que são dicas e atividades para vocês fazerem no início de semana, mas eu vou ir um pouquinho além. Isso aqui, se vocês conseguirem, quando vocês... Agora vocês vão se organizar, vão assistir, nas próximas semanas, o ideal é que vocês façam a segunda-feira de vocês estratégica, funcionar. E isso aqui, nesse slide que vocês estão vendo aqui, o ideal é que a segunda-feira de vocês começa com todas essas atividades aqui alinhadas. A Cláudia falou muito aqui sobre a questão de vocês entenderem aí, né, em relação à meta de uma semana para a semana anterior, né? Ou seja, eu finalizei uma semana. Eu tenho que entender aí como é que foi a minha semana em relação às minhas prioridades da semana anterior. Eu cheguei no resultado? Como é que foram meus indicadores? Como é que foi o meu relacionamento com clientes? Como é que foi o engajamento? Se eu tive corridas na loja com a equipe, como é que foi essa corrida? O conteúdo online que eu gerei na semana passada. A gente estava falando aí de campanhas de Dia de Mães, de conteúdos totalmente voltado para elas. Eu consegui atingir meu objetivo? Nas redes sociais, como é que foi a minha audiência? Como é que foi a minha campanha promocional? Gente, só aqui a gente já tem muitas atividades para a gente reavaliar. E a gente vai reavaliar cada atividade dessas para a gente fazer o quê? Vamos começar uma nova semana cheia de estratégias e a gente poder avaliar qual foi o gap negativo, qual foi o gap positivo, ou seja, o que deu certo. O que não deu certo, a gente vai entender, inclusive você pode fazer isso com a sua equipe, né? Então, assim, para a semana começar valendo, segunda-feira é dia de você ter metas justas e alcançáveis, ou seja, você reavaliou a sua semana anterior, agora é hora de você começar a semana novamente com meta. Além de a sua semana já ter metas diárias, né? Meta semanal e uma meta diária. Linkado isso ao indicador, a indicadores, seja aproveitamento, seja conversão. Não esqueça de linkar isso também, gente, a online. A gente precisa hoje estar em todos os canais. Então, eu preciso também medir conversão no online. Ju, como é que eu faço isso? Da mesma forma. Como é que está sendo a audiência de vocês? Hoje a internet, ela te dá online, ele te dá vários parâmetros para você conseguir avaliar os melhores horários, a forma de você patrocinar, enfim, para você conseguir identificar se realmente a tua audiência está sendo a audiência que são os teus clientes, teu público-alvo, né? Outra coisa, gente, a meta da semana, ela precisa ter, como a Cláudia falou, os dados, ela precisa ser estratégica, eu preciso saber quanto de produto eu preciso vender nessa semana, eu preciso saber quantos clientes eu vou precisar, eu preciso ter claro qual é o indicador que eu preciso performar, ou seja, qual é o meu indicador essa semana que eu preciso potencializar, alinkado às minhas estratégias de venda. E é necessário vocês também avaliarem individualmente os resultados da equipe de vocês, ou seja, como a Cláudia falou, aquele que te puxa para baixo, ou aquele que está com um gap positivo, que conseguiu trabalhar muito bem a semana. A outra coisa aqui, vocês precisam o quê? Atualizar o mural de vocês, atualizar com o ranking, atualizarem com as ações, com os indicadores de desempenho. Se vocês fizeram uma corrida na semana passada, vocês tiveram um resultado positivo ou vice-versa, negativo. Mas eu preciso alinhar isso com a minha equipe, seja com uma reunião, seja com feedback, seja uma reunião rápida com eles, mas eu preciso alinhar com a equipe tudo que aconteceu na minha semana, seja uma corrida, seja a campanha. Quem ganhou, quem não ganhou. Exatamente. Às vezes faz a corrida, né? Ninguém ganha, ninguém chega perto, o gerente não tem nem coragem de compartilhar o resultado. Exato. E tá um erro, né? Que nesse cenário tem algo a aprender, né? E às vezes acha que corridas não dão certo. Às vezes não dão certo porque não sabe aplicar. Ou não foi a corrida certa, não acompanhou, né? O importante é que, senão ninguém chegou, né? Alguma falha teve. Só que aí, às vezes, ou foi inalcançável, né? Às vezes pode ser que você tenha colocado uma corrida realmente que ela foi... ninguém iria alcançar. Ou isso serve para a meta também. Exatamente. Se ninguém bateu a meta da semana, ninguém chegou perto, será que a meta realmente ela foi calculada dentro, né, de uma realidade, de cenário de mercado que a gente está vivendo, né? Que é hoje, mais do que nunca, né? Quando a gente fala de gestão humanizada e de empatia, tem gente assistindo esse vídeo aqui que está colocando metas inalcançáveis e que já sabe que ninguém vai bater, para ninguém bater, tem que rever isso urgente, né? Está aí o primeiro gap, né, Ju? É impossível continuar maio, sendo que a gente já visualizou que a meta vai ser impossível. Ninguém vai ter energia e gás
para continuar se dedicando, né? Seja, tu pode fazer o que for. Se tu vê que a meta é, tipo, ridícula, ninguém vai lutar para conseguir, né? Exatamente. Eu acho que esse é o caminho, né? Você linkar, assim, você ser um gestor humanizado, você ser um gestor realmente que consegue compartilhar, que você tem a facilidade de envolver a sua equipe em tudo que você faz, porque muitas vezes, gente, quando a gente não consegue, e nem a gente não vai acertar sempre, e realmente o que a gente está falando aqui para vocês, ele faz sentido sempre. Isso sempre aconteceu, independente de crise, a gente sempre teve que reavaliar a semana anterior, pegar o que realmente aconteceu de positivo e transformar isso, compartilhar. E o que não deu certo também conseguir absorver para conseguir evoluir, né? Então, a gente precisa potencializar isso cada vez mais, né? Compartilhar com a equipe, ser um líder aberto, ouvir o feedback deles, porque eu tenho certeza que também vem aprendizado e vem muitas sugestões aí, inclusive para ações. Aqui ainda em relação a esse início de semana, a gente não pode esquecer de tirar o quê? Nossos rankings de clientes, de aniversariantes, das clientes que vocês vão trabalhar pós-venda, os clientes potenciais, inativas, e por aí vai. Agora, linkando uma semana pós-Dia das Mães, a gente tem aqui entrar o quê? Gente, não adianta ficar dando tiro, eu preciso entender quais foram as clientes que vocês trabalharam na semana passada, né? Para entender por que elas não vieram. Será que, de repente, eu não posso estender um contato, entender o que aconteceu, por que ela não veio? Se eu tenho relacionamento, eu posso, né? Outra coisa é fazer um pós-venda com as clientes que ganharam presentes, entender se elas gostaram, como é que foi o dia delas, pedir para elas compartilharem fotos, ou seja, se aproximar dessas clientes. As aniversariantes do dia. Quando a gente fala que muita coisa a gente não faz ainda, que é o beabá, aniversariantes do dia, quando eu vou em loja, quando a Clá vai em loja e as gerentes falam que hoje não foi feito, semana passada não foi feito, raramente é feito. Como tirar, isso pra gente é chocante, porque é algo que você é muito básico, é o beabá do beabá do beabá. E eu quero acrescentar uma coisa, Ju. Só, assim, se tu tá assistindo esse vídeo, se tu é um dono de loja, se você é um gerente já de tempo de mercado, preciso entender que não vai mais ter vez, a gente, assim, vem teclando nisso, mas, assim, é porque a gente quer ajudar nossa comunidade. Então, né, é preciso entender que não dá mais para deixar de fazer o que tem que ser feito. Isso que a Ju está falando dos pós-vendas, Dia das Mães, eu tenho certeza que muitas lojas deixou isso a Deus dará, sabe? E aí, tenho agora certeza que os aniversariantes não estão sendo trabalhados em muitas lojas. Muitas vezes. Sabe? Então, isso é muito sério. A gente está falando de um processo de reinvenção, né? De atualização, só que muitas vezes a gente olha para dentro do básico, né? Como a Ju está falando, do beabá, e não é feito. Então, isso é bem assustador, só que o mercado, ele não vai mais tolerar, não é tolerar, não vai mais, assim, a gente vai permitir, né? As pessoas, elas vão ser, assim, é só você que está assistindo aí visualizar quantas lojas já fecharam na sua cidade, no seu bairro, quantas lojas tradicionais que estão aí, que vocês visualizavam, que eram as lojas principais da cidade de vocês e que fecharam. Né? Então, assim, hoje não tem mais espaço para amadorismo. Como a gente está visualizando o quê? A gente teve aí uma estatística de 30% de queda em Dia das Mães. A gente já tem um feedback aí de lojistas que até agora ninguém chegou e deu um resultado super positivo para a gente. Ou seja, gente, isso é reflexo de trabalho, isso é reflexo de como é que de tudo que é feito na loja de vocês em relação a relacionamento. Falasse tudo, Ju. Então, assim, olha só, hoje, quando os clientes de vocês não vão para a loja, porque eles estão inseguros, porque eles estão com medo. Agora, por que eles iriam para a loja de vocês? Qual realmente é o diferencial da tua loja, né? E aí, se a gente for entrar a fundo, fica tudo muito complicado, inclusive para você fazer um pós-venda. Porque como é que você vai fazer um pós-venda se você não conhece a cliente, se você não tem, se você não se identifica, se você não conhece o estilo, se você realmente não estava presente lá na venda, se você não conheceu a pessoa que deu o presente, ou seja, não tem vínculo. Quer ver um exemplo, Ju, nisso? A gente fez uma assessoria, eu estava na linha de frente da assessoria, aqui numa cidade próxima, e foi bem nessa época, no ano passado, e eu pedi para tirar a relação, era uma equipe tinha vendedores, inclusive, de anos de mercado, de anos de casa, sei lá, acho que era 5 anos. Eu pensei, nossa, deve ter um monte de cliente, vamos fazer uma ação específica. E eu pedi para tirar um relatório de mães, trouxeram 4, 5 mães, ou seja,
a loja por 20 anos, uma carteira de clientes gigantesca, vendedores de 5, 10 anos dentro da loja, e não consegue tirar 50 clientes mães. Por quê? Isso que tu falou. Não conhece cliente, Não conhece. então sai tirando de forma aleatória a estratégia, sai fazendo uma ação aleatória, né? E não consegue direcionar para o nicho. Exatamente. Até aquela história, né? O reflexo. A gente sabe que a queda é 30% mais do que a gente já do esperado, ou seja, 30% é muita coisa, né? Agora, olha só, a gente falou de uma aula passada que 85% das pessoas deram presentes, 40% das pessoas iam dar roupas, calçados. Então, o que aconteceu? Né? Olha só o quanto a gente deixa a desejar. Então, aqui é uma provocação realmente, porque a gente precisa, iniciou a semana, a gente precisa ter relatórios de clientes, a gente precisa entender quem são os clientes para a gente continuar o relacionamento. E não é fazer de uma forma engessada por obrigação, porque o dono ou o gerente exige. Isso acabou, gente. O gerente precisa começar a se envolver, inclusive é o cara que mais precisa atuar e conhecer os clientes, né? Exatamente. E aí, olha só, depois que você fez tudo isso, parece muita coisa, né? Mas isso aqui é só a ponta do iceberg. Você precisa definir as suas estratégias. Como é que você vai definir as suas estratégias? Gente, primeira coisa assim, olha só, a gente está visualizando, as coisas elas estão mudando muito rápido, as coisas estão acontecendo todos os dias. Se a gente fizer aula todos os dias, a gente vai trazer uma informação nova para vocês. Então, é necessário que vocês também comecem a visualizar como é que está o mercado, ou seja, como é que está o cenário na região de vocês, seja shopping, seja loja de bairro, seja loja de interior, o mercado. Hoje a gente está visualizando o quê? Muitas lojas já estão com estratégias promocionais. Como é que está essa estratégia na sua cidade? Ou será que você vai fechar os olhos e vai continuar fazendo as mesmas coisas? Então, é hora de reajustar antes de você sair botando meta no mural e direcionando a galera. E olha só, na aula anterior a gente falou sobre planejamento. Inclusive, se for necessário, reveja. Você não está errado você precisar reajustar, readaptar. O importante é que essas estratégias façam que você realmente consiga chegar no resultado e nas prioridades que você precisa. Ou no melhor resultado possível. Ou no melhor resultado possível. O que não dá é para não ter estratégia, né, Ju? Porque vamos ser bem sinceras, né? Porque a gente sabe que tem muita loja, e eu sei que tem gente que vai nos assistir que vai se identificar, que vai semana, passa semana, fez uma ação no Dia das Mães, teve ali uma ação que todo mundo tem que fazer, mas aí passa a segunda semana, a terceira semana, a quarta semana, não põe ação, não faz a estratégia. É a única ação da loja. E aí acabou. Se foi já ruim na primeira e tu não tiver uma nova estratégia, tu não tiver uma nova ação, tu não tiver uma nova direção, tu vai morrer na praia. Então, assim, isso é algo que a gente prega, né, na nossa comunidade há muito tempo, porque se a gente viveu, a gente aplicou isso no nosso dia a dia, e por isso que a gente por isso que a gente teve cases de sucessos e ainda tem através dos nossos clientes, que era o quê? Todo dia estratégia, toda semana nova, uma nova estratégia rodando, e todo dia ali indo para cima. Então, se tu não tem nenhuma ação, nenhuma estratégia, corre para fazer. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês precisam ter o quê? Vocês precisam linkar isso ao calendário de varejo, vocês precisam direcionar isso para todos os canais, vocês precisam fazer com que todos os canais tenham comunicações claras, bem objetivas, ou seja, o cliente de vocês precisa realmente entender a mensagem que vocês estão passando. A gente lá no planejamento, na segunda semana, a gente até linkou lá dia do chefe de cozinha, tem dia do enfermeiro, ou seja, profissionais aí da saúde. Então, olha só quanta dica legal, sugestões que vocês podem desenvolver, adaptar e fazer com que a semana de vocês realmente já tenha uma semana diferenciada, trabalhando com um nicho, ou seja, não vou direcionar só para o meu mail aleatório, eu posso direcionar aí para pessoas realmente específicas, exclusivas. Mesma coisa, estratégias promocionais. Então, eu posso realmente entender, minha estratégia deu certo? Não deu. Como é que está o mercado? Então, eu vou reorganizar as estratégias e vou direcionar, e eu tenho que fazer com que isso esteja claro, muito bem organizado e com antecedência para estar em todos os canais. Eu só quero acrescentar que quem não assistiu o que tu falou da aula, às vezes a galera não se liga. Então, assim, a aula que a Ju falou tá aqui no YouTube, gente. A gente fez uma aula uma semana antes do mês de maio começar. A gente fez o planejamento inteiro
do mês de maio. Então, a gente falou de várias ações para o Dia das Mães. Tempo, né? E a gente falou da segunda, da terceira, da quarta semana, calendário de varejo, ideias, sugestões. Então, tudo. Se tu chegou até aqui, vai lá depois e assiste a outra aula que vai ser bem legal. É muito conteúdo massa. Aqui, ainda, você definiu as suas estratégias, precisou mudar, não mudou as estratégias profissionais, promocionais, enfim. Agora é a hora, o quê? Início de semana, de você trabalhar com o seu VM, né? Assim, ó, VM da loja, gente, ele responde aí por 70% das tuas vendas. Isso a gente falava antes. Agora, então, acho que representa muito mais. Porque ele não é só um vendedor, né? Ele é tudo, né? Ele representa hoje, visualmente falando, e harmonia. Como é que fala essa palavra? Harmonia, mas acho que é a ambientação. Exato, obrigada. Então, assim, ó, ele favorece muito, ele complementa, é realmente a experiência que hoje o cliente precisa quando ele entra na loja. Então, gente, a gente precisa trabalhar por comportamentos, a gente precisa ter as frontais com as produções bem feitas, né, com produções ali com look bacana, tem que trabalhar muito bem as mesas de valorização de vocês, e não é só vocês colocarem lá produto aleatório ou por categoria, ou juntar só as cores. Não, gente, vamos lá, vamos ter que ter estratégia. Né? Ai, Ju, mas eu nunca fiz VM na loja. Então, é hora de vocês começarem a colocar como prioridade, vai ter que estudar, aciona a expertise, aciona a Cleo, que ela é foda em VM, e eu sei o quanto isso vai ajudar vocês a performar, realmente, a ter um diferencial dentro da loja. Uma outra coisa aqui que é muito importante na hora de vocês trabalharem em VM é vocês visualizarem e analisarem o giro de produto de vocês. Não dá só para fazer uma vitrine, a gente precisa realmente mudar a loja. Cuidado hoje com uma loja que está cheia de produto. Se a gente está falando que o cliente ele já não vai provar, uma loja socada de produto, com produto aleatório, ela não chama mais nunca atenção. Ou seja, é só um monte de produto. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter harmonia. O VM vai ser mais estratégico do que nunca nesse momento. Já era, né, Ju? As lojas que vinham tendo resultados bons, né? A gente pode dar um exemplo, assim, das lojas de departamento. As lojas que mais crescem no varejo físico de moda são as lojas de departamento. E elas não têm vendedores. O visual merchandising é uma das principais estratégias que é utilizada. Trabalham por estilo. Então, é criar ali uma loja que tenha um storytelling, né? Exato. Que a pessoa entra, ela tenha conexão com os produtos, ela realmente veja estilo, ela veja... Se identifica. Ela se conecta, né? Mais do que nunca. Então, galera, assim, tem que trabalhar. É muito importante rever o posicionamento da loja de vocês em relação à forma de exposição de produtos. Porque loja estoque, loja por produtos por categoria, produtos sem valor agregado, aquela loja morna, fria, aquela loja sem som, sem ambientação, sem uma vitrine bonita, atrativa, enfim, sem essa ambientação estratégica, se já tá difícil trazer o cliente para a loja, quando ele entrar numa realidade dessa que eu falei, eles vão acabar saindo e sem comprar muitas vezes. Fica cansativo, a gente tem preguiça. A gente tem preguiça de abrir aquelas áreas cheias de cabide, né? Assim, cheiro de mofo. Cheiro de mofo, sujo, empoeirado, não vê nada. Não dá, galera. Tudo não vê nada. Cara, isso ainda não... Desculpa, Ju. Pode falar. Não, eu ia falar assim, meu, se tu que tá assistindo esse vídeo não conhece, sabe? VM não é pra loja, na minha loja, isso é pra loja de monomarca, isso é pra loja de shopping. Cara, assim... Te digo, tá? Você está perdendo uma grande oportunidade de se diferenciar e de realmente atrair o cliente, reter ele mais tempo dentro da loja e converter em vendas. Sem falar que não adianta a gente reclamar que o nosso produto não vende, né? Que a gente está com a loja cheia, aí vocês não acompanham o calendário de varejo, aí vocês estão lá com o produto cheio de produto na loja porque não vende. Gente, o que vai fazer vocês realmente vender é vocês terem um VM estratégico na loja de vocês, né? Então, isso realmente impacta diretamente. Aqui ainda falando sobre as estratégias para a semana de vocês, e assim, isso vocês vão levar para a próxima semana, para vocês conseguirem ainda com mais antecedência se adiantar e ter as estratégias ainda mais assertivas. Mas, gente, aqui ainda quando a gente fala meio de semana, a gente vai precisar todos os dias acompanhar o resultado do dia anterior, seja a minha meta diária, seja meus indicadores, ou seja, qual era a minha prioridade, né, no meu dia anterior, qual era a minha meta diária, como é que foi a corrida, ou seja, todas as ações que envolviam o dia. Vocês vão fazer o quê?
Uma sugestão aqui para vocês é ter realmente o foco do dia. Quando a gente fala foco do dia, é vocês fazerem com que o mural de vocês ele seja atrativo, ele seja lúdico, e que vocês consigam linkar isso à equipe de vendas de vocês. Vocês podem trabalhar giro, vocês podem trabalhar corridas, vocês podem ter uma ação específica, uma ação promocional, ou uma ação direcionada para o mailing de vocês. Como a gente deu exemplo para vocês, que na quarta-feira vai ser dia do enfermeiro, dia do chefe de cozinha. Eu posso ter uma ação específica para esse profissional, né? Para esse mailing, para esse cliente dessa carteira. Então, assim, é muito legal que vocês tenham foco, né? Ou seja, qual é a minha prioridade? Alinhado a foco, alinhado às metas, alinhado às ações. A gente quer ajudar vocês a organizarem a rotina. Isso. O que faz de segunda e terça? Organiza a casa. Né? Isso, ali os pontos que a gente colocou. Agora, mais para o meio da semana, para o final de semana, o que eu preciso colocar como prioridade, né? Daí entra todos esses detalhezinhos aí que a gente está trazendo também. Exatamente. Às vezes elas passam na correria, né, da semana e faz tudo e não faz nada, e às vezes deixa de priorizar no que é mais importante, né? É isso aí. Sempre pensando que a gente precisa integrar todos os canais, então assim, não dá mais para... O que a gente visualizou? Até alguns dias, quando as lojas ainda estavam fechadas, a gente visualizava um monte de loja, um monte de gerente, gestor correndo atrás, fazendo live, gerando conteúdo. As lojas abriram, é visível que isso diminuiu muito. Então, assim, gente, uma das coisas que a gente quer falar aqui é assim, esse novo normal, você gerar conteúdo, você estar presente nas redes sociais e você continuar em contato, né, com o seu cliente, ele precisa prevalecer. Então, não dá para a gente achar que abriu a loja, as coisas vão acontecerem como eram antes. Já não aconteciam, nós já não tínhamos fluxo. Nós já não poderíamos contar com marketing de esperança. Imagina agora. Então, uma sugestão aqui no meio da semana, vocês têm uma programação aqui de lives, com dicas, ou story, acho que não está escrito certo, né? Ou seja, com vários tipos de dicas, e não precisa ser só diquinhas de lookinho, ou diquinhas que envolvam só o miolo da loja, aquela dica mais ainda dentro da caixa. Gente, a gente pode trabalhar com dicas que pode envolver o dia do cliente, a vida do cliente, sejam dicas de lavanderia com algum tipo de produto que você tem na sua loja, dicas de passadoria, dica de armazenagem, dicas de cuidado, agora está trocando de estação, então quais são os cuidados que a gente tem que ter nessa troca? Dicas de receita, de filme. A gente pode entrar em contato com nossos clientes, gerar conteúdo com eles e ter um follow-up de assuntos que não estejam necessariamente linkados a vendas. Porque é isso uma das coisas que a gente tem que ter não é conexão, a gente tem que ter assim, a gente tem que entender que isso não funciona mais. Quem é que hoje perde tempo ainda de ficar respondendo um vendedor de loja que vem com um textinho decorado? A gente não gosta, isso não é pra gente. Então, a gente tem que ter conteúdos realmente, quando a gente fala de valor, é porque são conteúdos para gente que vão se conectar com as pessoas, que vão ser únicos, que vão ser personalizados, e que as pessoas vão gostar de visualizar, de ter de compartilhar isso com vocês, né? E sempre pensando que vocês devem e acompanhem o calendário de varejo, né? Então, assim, a gente tem muitas datas comemorativas aí que a gente pode se aproveitar disso para aproveitar todas as oportunidades e se aproximar ainda mais dos clientes. Principalmente para quem ainda está começando do início, que tem lá, sei lá, 5, 6 mil clientes inativos, não conhece os clientes que tem que começar do zero. Vou falar para vocês que vocês vão trabalhar muito resgate, mas vão ter que iniciar do zero. E como é que vai ser isso? Se aproximando, conhecendo. Não existe outra forma, a não ser vocês conhecerem e conhecer os clientes, né? Aqui no meio da semana ainda, gente, a gente precisa fazer o quê? A gente falou de VM lá no início da semana. Aqui, quinta-feira à noite, sexta-feira, é dia da gente mudar de novo. Não tem mais aquela história de ficar 15 dias a loja com a mesma vitrine. Eu mudaria todos os dias. Se vocês têm tempo, sinceramente, isso é uma pergunta que já até me fizeram aí nessa semana que passou, e eu respondi assim, cara, se tu tem tempo, se o teu time tá assim, de bobeira ali, tipo, todo mundo olhando pro outro, o que eu faço? Bota todo mundo trocar a vitrine todo dia, mudar a loja todo dia, sabe? Eu acho que o visual merchandising, ele também está se reinventando. Exato.
Então, assim, agora a história é humanizar e dinamismo. Então, não dá mais tu passar toda semana na frente de uma loja e tá lá a mesma vitrine. A gente Dia não das faz Mães mais terminou ontem. Como é que tá a tua vitrine hoje? A gente não Ficou tá mais daquele nem jeito? saindo pra rua. Exatamente. Então, assim, 10 dias foi o foco da vitrine das mães. Eu tenho certeza que se eu for em algumas vitrines, eu vou estar lá ver a mesma vitrine. Loja ainda com adesivo e tudo mais. Então, eu ainda quero acrescentar aqui que vocês devem trocar todos os dias, se possível. Olha aí, ó, uma super dica para vocês. E eu super concordo com a Cléo. E a outra coisa, assim, ó, monta uma história, né? Monta um storytelling de vocês e depois vocês olham. As clientes realmente estão parando na frente da vitrine, elas estão olhando para o que vocês colocaram ou elas estão passando direto? Então, olha só, mais uma atenção aí, né? A outra coisa aqui, gente, aí ó, é muito interessante que a gente está visualizando que os clientes agora eles não podem provar na loja. Então a gente precisa se envolver com os clientes, conhecer os clientes e a gente precisa entender o perfil de compra desses clientes, porque o cliente ele não vai entrar no provador. Então o que acontece? Para que vocês consigam fazer com que ele fique mais tempo, além de eu entender, conhecer, ele realmente precisa perceber que vocês ajudam ele. E vocês, gestores, vocês gerentes, cara, façam isso. Entram na recepção, conheçam verdadeiramente as pessoas que entram na loja de vocês de forma única. Eu vou dar um exemplo aqui que serve muito, porque eu sou uma pessoa que eu raramente provo em loja. Eu odeio provar em loja, mas eu compro. Então, o que acontece? Se o vendedor ou a gerente entender o meu estilo, entender o meu perfil, isso já é uma coisa bem difícil de acontecer, eu vou comprar sem provar. Porque ela vai acertar o meu tamanho, ela vai acertar o meu estilo, ela vai me conhecer, vai entender várias situações que vai me ajudar. Então, eu vou perceber que eu vou entender que ela está me ajudando e eu vou super confiar nela. Agora, quando não tem isso, quando ainda a história é robotizada, automática, como é que vocês vão criar um laço para que o cliente saia de lá com uma produção? Primeiro que não é vender produto aleatório. Então, a minha sugestão aqui, nossa sugestão aqui é que, assim, primeiro que a equipe, ela não pode ser ainda continuar com aquele mesmo atendimento frio calculista de semanas retrasadas aí que vocês vinham tendo. Desculpa, me perdoem se eu estiver falando algo que não seja real. Talvez até tenha que explicar o que tu quer dizer quando tu fala frio calculista, né? Que às vezes a gente vive dentro da nossa realidade e não consegue visualizar, sem noção, né? Só já pensando na venda, né? Aquela história que robótica, engessada, né? Ainda vai naquela história, posso te ajudar, não sei o quê. Não é para mim. Não é humanizado, né? Então, a gente precisa realmente ter pessoas aí que de pessoa para pessoa, sabe? De pessoa para pessoa, que seja algo muito verdadeiro e que tenham pessoas ali que sejam especialistas. Daí vem que gostam de fazer aquilo que fazem, né? Porque quando a gente fala ainda assim, a gente está falando sobre... Se quem acompanha a expertise, se você for entrar lá e ver os conteúdos que a gente fala, a gente fala sobre transformação, sobre o que há muito tempo. Não vou nem entrar aqui no mérito. Mas... Por que eu quero reforçar isso? Porque a gente fala muito sobre a questão de a gente ser especialista, né? Então, hoje, uma equipe de vendas tem que ser especialista, vai brilhar o nosso olho quando a gente entrar na loja e vai falar sobre os tecidos, sobre o shape, sobre as tendências, sobre as cores, ou seja, a gente vibra. E moda é algo muito legal, porque trabalha a nossa autoestima, a gente libera serotonina, é incrível. Né? Então, assim, eu não visualizo como uma desculpa resultado porque os clientes não podem provar, porque isso não é real, gente, isso não é mesmo. A outra coisa aqui, para vocês, principalmente vocês gerentes e gestores, é acompanhar, então, e direcionarem o trabalho das Fashion Bag, que é aquele produto que vocês estão levando aí para casa dos clientes de vocês, né? Então, assim, cara, não adianta a gente ter uma meta, como a gente colocou lá no planejamento, tem meta. Se vocês forem trabalhar de uma forma aleatória, a gente precisa conhecer o estilo das clientes, a gente precisa entender o perfil de compra dessas clientes, a gente precisa entender a numeração dessas clientes, para a gente conseguir fazer com que ela chegue o produto na casa dela, os looks, as produções, de uma forma muito assertiva, que quando ela abre aquela sacola, o olho dela brilhe para provar. Né? Não pode ser de uma forma bagunçada, aleatória, de qualquer jeito. E outra coisa... A gente está falando hoje que a tendência é que vocês trabalhem muito mais
fashion bag do que atendimento em loja, tem que ter muito cuidado com o controle, né? Não pode virar uma zona. Daqui a pouco saiu o produto, não foi cadastrado, não foi lançado, ou seja, vocês vão ter um monte de retrabalho. Vamos acompanhar o porquê não vendeu, né, Ju? Nossa. Sai mandando sacola. Exatamente. Aí todas as sacolas estão fora, ficam um tempão fora, daí precisa vender para o cliente, mandar para o cliente, não tem. Aí vem a sacola, tudo não vendeu e não entende o porquê não vendeu. Né? Tem que ter o acompanhamento. Nossa, isso é um problemão, hein, gente? Entender a logística. Quanto tempo eu vou levar para entregar esse produto para cliente? Não gosto nem de falar produto, aí as produções, enfim. Quanto tempo eu vou levar para entregar? Como é que vai ser essa logística? E outra coisa, acompanhamento. Daí aqui no acompanhamento é o tempo que essa produção vai ficar com a cliente. Então, gente, aqui para ajudar vocês, eu vou dar uma dica que vocês podem, quando a cliente estiver com o produto, os looks em casa, com a fashion bag, vocês podem falar para ela, olha, que tal a gente posso fazer uma ligação por vídeo para você, com você, para te ajudar a você fazer as produções. Né? Então, a gente tem que ser criativo, né? Se reinventar. Caixa, exatamente. Acho que isso que tu falou faz muito sentido, né? Porque eu acho que é muito importante frisar que a reinvenção é nas pequenas coisas. Exato. Se as pessoas vão provar mais em casa e talvez não esteja dando tão certo para sua loja, ou sim, de que forma que eu posso potencializar isso? Vender mais, aumentar o ticket médio, aumentar o número de peças para cada cliente que compra. E isso eu preciso ver formas. Então, fazer a chamada de vídeo é algo super legal. O cliente pode colocar posicionar o celular, vai provando, e vocês vão dando a consultoria para ele, né? Com hora marcada. Isso pode ser, inclusive, um serviço da fashion bag de vocês. Show, né? A minha loja tem fashion bag e tem atendimento personalizado, consultoria em casa. Olha aí. Poxa, né? Então aquela coisa assim, eu não tenho vendedores na minha loja, tenho especialistas que vão te ajudar a arrumar o seu look, a montar o seu look na sua casa. Então, isso é reinventar o processo do famoso consignado. Eu queria muito receber algo assim em casa. Se vocês... E assim, quando, às vezes eu vejo que as pessoas estão buscando... mas como é que eu vou me reinventar? Então, eu preciso vender minha loja física e desenvolver uma loja online? Não, é se reinventar em tudo que tu faz, começar a visualizar de que forma que eu vou fazer para estar mais presente, para estar de uma forma mais criativa, e para não simplesmente fazer o que todo mundo faz. É isso aí. Nossa, conteúdo, hein? Eu tava falando aqui, eu tava até pensando, a gente tem uma ferramenta dessas que para acompanhar, inclusive, a conversão dessas produções que as clientes recebem em casa. E essa ferramenta está no nosso treinamento de gestão, que vai acontecer, inclusive, em maio. Então, se você quiser saber mais, depois nos chame. Uma das ferramentas, né? Que mais tem, a gente tem que a gente é assim, né? Legal, já que a gente vai ensinar a trabalhar com dados, então a gente vai ter ferramenta para ter dados e análise de tudo. E essa ferramenta ela é muito legal, né? Funciona muito bem. Assim, até para vocês entenderem realmente se estão mandando na casa do cliente certo? Será que não? Será que, né? Ou seja, você começa a se perguntar, e aquela história, né? O gestor, o gerente, ele tem que ser analítico e ele tem que ser muito crítico. Porque quanto mais crítico vocês forem, porque eu sou muito crítica como gestora, enfim, a Cláudia também é extremamente crítica. Quanto mais a gente for, mais a gente vai conseguir olhar de dentro para fora e a gente vai conseguir, esse senso, ele vai ajudar a gente cada vez mais a aprimorar, enfim. Então, eu acho que as ferramentas, elas ajudam, inclusive, a gente a ser mais exigente, e a partir daí, a gente consegue, inclusive, sair da caixa, porque surge, né, muitas opções, em cima de tudo que você vai aprimorando. Bom, aqui, a gente ainda pensou no sábado, né, e quem tem domingo ainda teria o domingo. Mas, assim, gente, todos os dias, então, só para reforçar, é dia de você avaliar indicador, aproveitamento, conversão, e você ter o foco do dia, todos os dias. Agora, aqui a gente até reforçou a história de vocês terem uma conveniência, que é para os clientes de vocês, de uma forma personalizada. A gente está conectada, que vocês não podem ter algo exposto, não pode ter em mesas, né? Mas a gente pode fazer, sim, algo diferenciado para atrair nosso cliente. Ou seja, vocês podem oferecer as águas através de garrafinhas, uma garrafa personalizada com grampinho, com uma coisa amarradinho, uma cerveja long neck individual, né? Ou seja, vai ser para ele.
tudo que for. Café na embalagem, naqueles copinhos, Isso. tipo... Ah, esqueci o nome da marca de café que eu amo. Starbucks. Tipo Starbucks, imagina com o nome da cliente. Meu, cara, isso é reinventar o que você já fazia, entende? Personalizem as conveniências. Não tiram tudo agora porque não pode, reinventam o Se processo. antes já não funcionava assim, imagina agora uma loja morta, sem vida, xoxa, manca, né? Aqui, gente, a gente está trazendo para o sábado um motivacional, mas vocês podem visualizar como funciona na loja de vocês, né? Se vocês, de repente, Ju, eu acho que funciona na sexta. Beleza, faz sexta e sábado, faz a semana. Mas é legal ainda ter um reforço. Por mais que já tenha uma corrida na semana, vocês tenham algo a mais. E esse algo a mais, gente, mais uma vez, vocês precisam ter entusiasmo para vocês conseguirem levar um motivacional que realmente funcione. Muitas vezes, gerente não sabe fazer motivacional. Vai lá, imprime um negocinho de um filósofo tal e põe no mural e nada dá certo. Então, assim, tem que ter estratégia, tem que ser um puta café da manhã para a equipe, tem que realmente fazer a história ser lúdica, né, com animação, com engajamento. E vocês podem fazer aí, sei lá, pode linkar aí a corrida no dia, um estoura-balão, Passa grana, a história da corrida dos carrinhos, um chocolate funciona, né? Um incentivo, uma homenagem para alguém da equipe, de repente, que seja um case na semana, ou que foi um case no mês, que a galera toda visualiza como inspiração, ou trazer alguém para fazer por videoconferência uma palestra, ou chama expertise, eu não sei. Mas a gente precisa ter o diferencial. E quando a gente fala de entusiasmo, cara, isso tem que fazer parte da liderança, porque entusiasmo ele tem muito a ver com o espírito, né? Então a gente tem que, porque a gente deixa as coisas mais leves, a gente consegue engajar, e isso realmente transforma as pessoas que estão com a gente. Então tem um motivacional na loja de vocês, mas não tem um qualquer motivacional. Realmente façam a diferença e levam isso, se vocês conseguirem, inclusive, para online, para engajar os clientes de vocês e visualizarem o quanto vocês são líderes para o mundo e não só para dentro da loja de vocês. É fundamental, né, Ju, entender que o time já era crucial para o varejo, as pessoas já eram fundamentais, e mais do que nunca nesse novo mundo, nesse novo normal, as pessoas elas vão ser fator de diferencial, né? Então, quanto mais você investir, eu não falo investir em dinheiro, mas sim dedicação, tempo, criatividade, enfim, quanto mais você dedicar o seu tempo em desenvolver o teu time, em engajar eles, em ter um time feliz, em ter um time que goste de estar ali, isso vai fazer toda a diferença. Então, assim, mais do que nunca, as pessoas vão fazer a diferença para o teu resultado. Então, é investir tempo. Agora, ninguém mais pode ter desculpa que não tem tempo, que não estava na correria, não consegue fazer feedback, estava na correria, não, sabe? O negócio agora é você olhar para dentro e se dedicar para que o básico seja feito e para que o seu time realmente seja comprometido com você, em dar o melhor de si. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. E assim, só para fazer uma provocaçãozinha, às vezes você olhar para o seu time e falar assim, qual que é a diferença hoje da tua equipe? O que a minha cliente ganha em comprar aqui na minha loja ou na loja do lado? E se a resposta for atendimento, eu vou falar, tá errado. Atendimento é obrigação, então não pode ser mais só atendimento. Tem que ter aí o conjunto da obra, né? Desde marketing pessoal, apresentação, ser especialista, ter uma comunicação clara, ser empático, ser uma equipe colaborativa, ou seja, ser uma equipe aí realmente focada em resultado, humanizada. Gente, só atendimento hoje. Quando você fala de diferencial, né? Já estamos entrando aqui, até a gente falou dessa aula na última aula que está aqui no YouTube. Mas quando a gente fala de diferencial, galera, é assim, ó, o que o meu cliente ganha de benefício e de vantagem com a minha equipe, em comprar na minha loja, com a minha equipe, o meu produto, da minha marca. Então, tem que pensar, quais são os benefícios que o meu cliente tem em comprar com vocês? Então, acho que é uma reflexão muito importante, né, Ju? Super legal, acho que, inclusive, vale, né, fazer essa reflexão, entender aí sobre, poxa, eu tenho realmente um propósito? Ou eu né, por que realmente, o que minha loja hoje tem? Qual que é a conexão da minha loja? Por que eu existo? Porque isso também tem a ver com a equipe, a forma como eu trato a minha equipe, a forma como eu valorizo a minha equipe.
né? Enfim, todo o processo. Daí já é outro conteúdo. Outro assunto, exatamente. Mas aqui, se você está até aqui, se você assistiu essa aula até aqui, é porque você realmente está engajado e comprometido com a gente. Então, não deixe de nos seguir, de nos acompanhar nas nossas redes sociais que estão aqui. Não deixe de nos acompanhar. A gente está sempre gerando muito conteúdo em todas as nossas redes sociais. Dá o teu joinha aqui nesse vídeo. Não deixe de se inscrever. E eu quero fazer um último jabazinho aqui. Quero falar sobre o nosso treinamento de gestão de vendas, porque se tu tá aqui, é porque você é uma pessoa muito comprometida com o teu resultado, tu realmente tá querendo fazer a diferença aí na sua loja. Então, a Expertise, a gente desenvolveu um treinamento focado aí para esse novo momento do varejo, a gente trouxe toda a nossa pauta, todas as nossas ferramentas, reinventamos, criamos novas, justamente voltadas para potencializar resultado nesse novo normal que o varejo está vivendo. Então, assim, a primeira turma a gente já está com ela rodando, já vai começar a semana que vem. Se você tem interesse em saber mais, a gente também faz essa turma, a gente também faz esse treinamento presencial e a gente também faz turmas exclusivas. Se você quiser fazer aí para sua loja exclusiva, a gente também faz. Então, não deixe de nos acionar. A gente tem, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês conhecerem mais sobre a pauta, entender mais sobre o treinamento, também podem nos acionar. Mas, assim, saiba que é um treinamento específico para ajudar os lojistas, as lojas de moda a se reinventar nesse novo normal, a vender, a potencializar seu time, a ter ferramentas, a ter estratégias, a ter diferencial. Então, se quer saber mais, nos aciona e clica no link que vai estar aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada, galera. Muito obrigada por estar com a gente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros profissionais, porque a gente quer cada vez mais aumentar a nossa comunidade, a gente cada vez mais elevar esse conteúdo para outras pessoas. Tá bom? Muito obrigada, galera. Beijo!